Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde. Jornal de Saúde, informação, comparação e investigação dos fatos noticiados. A notícia melhor analisada, não é mesmo, gente? Nós vamos ficar só igual o bode orelhano, né? Do Enfio, aquele personagem do Enfio que come livros e não os raciocina, né? Que é um pouco, não que seja o intelectual, né? Mas é um pouco o intelectual que lê muito, pensa muito, mas na hora de falar, na hora de colocar para fora, né? Não consegue e acaba se comunicando só aquele grupo onde ele vive, né? Ou até mesmo, vamos dizer aí, para o seu mundo, não é? Ali naquela sua vida particular ali. Mas o que está acontecendo, não é? Por incrível que pareça, esse episódio aí que aconteceu terrível em São Paulo, né? Do incêndio de um prédio do governo federal de 25 andares, muito bem construído, muito bem acabado, que era a sede da Polícia Federal em São Paulo, onde foi quartel-general da Polícia Federal até o fim da ditadura militar, né? Depois aí com vários presos e tal e tal. Isso não vem sair e o prédio, né? Do Partido dos Trabalhadores, né? Que alimenta esse tipo de movimento, que é o contrário, né, gente? Esses movimentos, eles são políticos, né? Acima de tudo. Aquelas pessoas que estão ali estão sendo, de uma maneira ou de outra, instrumentalizadas, usadas politicamente para partidos políticos tirarem certas vantagens em suas plataformas políticas, não é? Porque o correto não é, e nem governo nenhum pode sustentar isso para esses movimentos. Vai vir movimentos sem casa, sem terra, que já tem, não é? Sem o carro, sem a TV de LED, movimento sem não sei o que, né? Sem o celular bom, sem internet. Então não é por aí. Se nós somos uma sociedade capitalista, o que tem que fazer no país é valorizar a mão de obra, o trabalho do trabalhador brasileiro, né? Que desde a década de 50 para cá, mais ou menos 60, né? Vamos dizer que a década de 50 ainda ela era a mão de obra valorizada, não é? A década de 60 para cá, o salário do trabalhador, da massa do trabalhador, esse povo que está aí pedindo moradia, não é? Foi achatada, esculhambada, não é? Defasada, não dá. Hoje a máxima que se tira é o salário mínimo, é um salário de fome. Não é? Não dá para a pessoa pagar um aluguel decente. No caso aí, eles recebem bolsa da prefeitura. Todos aqueles que estavam lá, parece que recebem bolsas da prefeitura de R$ 400. Agora vão receber 1.200, um primeiro pagamento de 1.200 e R$ 400 de bolsa auxílio moradia até arrumar uma solução, né? Uma casa, ou construir os predinhos, etc. e tal. E o que é? Falta de poder aquisitivo. Porque eu garanto para vocês, se essas famílias que estão estavam nesse prédio, nesse edifício de 25 andares, tivessem um salário no mínimo de uns R$ 2.500, R$ 3.000, não estariam sujeitos a serem massa de manobra e a passar o que eles passam, né? Porque a descrição das pessoas, como elas vivem, como elas são acomodadas dentro desses prédios, existem outros, parece que tem mais de 60 prédios no estado de São Paulo, na capital paulista, invadidos, né, que servem de moradias. Eram divididos com madeiras, não é? Água e luz
precárias, muitas vezes feito gato, não é? O gato todos sabem que é, não é? Que você puxa uma luz do vizinho e não paga por aquele consumo, não é? Ou puxa de um poste, um eletricista bem informado, né? Ele pode chegar num poste de luz na rua e este distribuir luz, né, eletricidade para todo o prédio. Então, isso está mais do que provado e comprovado, não é? Por que eu falo que é do PT e de outros partidos políticos? Porque é a realidade, não é? As políticas de programa dos partidos deveria ser outra, deveria ser carregada em cima do poder aquisitivo, do salário do trabalhador, não é fazer até uma palavra bem intelectual, né, proselitismo, de que melhorou o poder aquisitivo do salário mínimo, que vai fazer um povo classe média no Brasil. Não existe, gente, distribuição de renda, não existe poder aquisitivo, não existe classe média, B, C ou o que seja, se você não distribuir o dinheiro através do salário mínimo. Foi assim que nasceu o capitalismo, quando a Inglaterra acabou com o escravagismo, começou a atacar até os países que eram escravocratas, porque a Inglaterra mudou o econômico do mundo, introduziu a mão de pegar ensinar vida, mas mestre ou quisesse acabou é fábrica, não é? É tudo em larga escala, 100 homens, 1000 homens, 3000 homens trabalhando, e para isso teria que ter o salário. Mas essa preocupação já desde a Revolução Industrial da Inglaterra, né? Fez a Revolução da Terra, tirou o homem da terra, né? A Revolução da Terra não é para dar terra para o homem, não. Fez sim uma reforma agrária, porque dividiu os latifúndios, né? Principalmente lá na Inglaterra. Isso há mais de quase 250 anos atrás. E esse homem que saiu da terra, eles colocaram de mão de obra da indústria. Mas não é porque eles eram bonzinhos, porque eles precisavam de um mercado de consumo. Ou seja, aqueles que iriam produzir, iriam também consumir o par de sapato, não é? a mesa, o sofá. Depois veio aí outros, né, que nós conhecemos hoje, as TVs, né, e etc e tal. Com isso, também veio a universalização do ensino, que já começava com os iluministas na França, não é? E já permanecia aí, precisava ler, escrever, né, raciocinar, pensar. Então, gente, esses movimentos não é crítica, porque eu abri agora aí um site, o Samsaro, da Folha de São Paulo aí, e eles, o UOL, né? E eles estão lá. Tudo quanto é coisa ruim tinha lá no prédio, né? Banho gelado de água fria na esquina, tudo quanto é coisa, droga, bebida, né? Esse, eu vou falar, muita gente vai falar que eu tô fazendo revolução interplanetária, né? Mas olha só, pichando, né? Ao meu ver é isso, é uma pichação, né? Pichação mesmo da imprensa. Tá aí, né, na UOL aí, ó, quer ver? Eu vou ler até textualmente para vocês verem, né, o que isso ajuda, a
pública, as autoridades vão ficar questão. Porque, vou mexer com esses caras. Olha lá, lixo, banho gelado e gato no semáforo. Como era a ocupação num prédio que ruiu. Né? Lixo, ninguém gosta de lixo, né? Banho gelado, muito menos. E gato davam luz do semáforo, né? Não é, mas é pura. O Ministério não, isso aí é uma palavra que não em São Paulo. Mas o problema na rua dos Gusmazes, né? De incrível, aqueles nesse do pessoal sem problema do ministro e a caso. O que acontece? A prefeitura deu para cima, o governo federal não deu, sim, uma, não é? Não é? Permite ao inflamável cansa na produto descendo fogo é, interior, coração, não é? Como que eles fazem as divisões lá? Com madeira. E daquelas piores, madeiras, não é? Que se compra baratinho ou se encontra por aí nas ruas, né? Então, como de usar do livro lá do Gabriel Garcia Marques, né? Já era uma tragédia, um incêndio anunciado, ninguém sabia que o prédio iria. Nesse ponto aí que eu gostaria de tratar isso. Vejo com estranha técnica científica e acabamento desse prédio. Né? Uma morreu até agora, que foi essa no socorro, não deu tempo, né? O bombeiro fala que em mais 40 segundos ele teria pegado a corda e pulado e o bombeiro puxar. Não deu tempo, o cara não confiou, né? Como que se jogar numa corda ali? Infelizmente. Agora, como que um prédio ele não é tão velho, né? Tem acho que cerca de 60 anos de construção. Tem prédios vizinhos dele lá que tem mais de 100 anos, né? Que já é tombado pelo patrimônio histórico. Olha, uma coisa até programada, uma hora e meia.
né? São Paulo já viu, assistiu, que todo paulista foi o Espirani, que era Mazini, e o Joelma. Morreram, acho que em umas outras, 50 pessoas. Tem fotos, tem vídeos lá, entre a coisa terrível. Os dois, gente, o que eu quero dizer com isso? Os dois, no mesmo estruturas, não foram. Nós estamos falando das mesmo com explosão de gás no quinto andar, não abala, né? Que um pouquinho que a gente conhece, né? Para você construir uma, você tem que construir primeiro vigas de vigas de ferro, as chamunas com outro em cima, parede, e colocar mais um prédio, estacas de ferro de 60 metros, né, de profundidade, para cair desse jeito, né? Para falar aqueles envolvimentos aqui. Eu recebi, eu publiquei isso no Facebook. Veja de saúde, né? Bloqueado. Agora é fake news no Facebook. Os caras dizem aí, acho e não sei o que, né? Porque o da República foi até o local acontecido, a hora, né? Mente, filmando, pegasse, né? Ele a verba, iria que tinha estudos nas secretarias tal e tal, como eles falam sempre, né? Fazer um contrato público ali, mesmo que não assinado, mas pelo Brasil todo ver, não, etiquetas vão lá de um motorista, 2 seguranças e o presidente. A ponto militar escoltar o carro para ele não se ir à selvageria. E foi a República as instituições 6 país melhor do que qualquer outra pessoa nível político. Os caras
chuta o carro do cara, quer bater no cara. Como que vai resolver o problema deles? Isso é politicagem, não é? Isso é pessoas que usam essas pessoas que não têm poder aquisitivo, não têm trabalho muitas das vezes, os seus trabalhos são temporários, os seus trabalhos não rendem um bom dinheiro, então pela agora até ficar nesse problema. Essa é a nossa pergunta que vai ficar aí para alguém responder. Até trabalho e com salários, você tem isso na Europa, nem nos Estados Unidos, em país nenhum, a não ser aqui na América Latina, que todo mundo manda. Todo mundo rouba e ninguém vai preso, ninguém paga. Políticos são corruptos e continuam. Políticos não são fechados, deveriam ser caçados, né? Os políticos em seus mandatos por corrupção, os seus respectivos partidos deveriam responder, não é? Deveriam ser suspensos em eleições partidárias, forçando a grande bilionário. Se o dinheiro que o B e outros partidos recebem para fazer essa política e essa corrupção aplicada aí no CI, um calata do país, hein? Corrupto, vereador corrupto, governador pensa, mas o partido não, no início do ano 60 milhões para você fazer política para nossa corrupto, o povo não vai fazer o que você quiser. Casa, daqui a pouco celular, né? Um sol e água. Se isso vai ser o nosso inverno bem arrumado, né? Porque de sol esse verão foi da nossa saúde, gente. Deve ser osso, né? Para vocês com a comparar aí, ó, mais um problema que nós temos que é a diferença
já estão para prevenção da gripe. O pessoal lá nos Estados Unidos da América tá comprando tudo. Aqui essa economia parasita, né? Fica os restolhos aqui para nós, né? E compramos tudo o que precisamos, né? Defensivos agrícolas, máquinas, ônibus, metrôs, né? Que mais? Não falando aí, tem muita coisa, né? Automóveis, mais bonito, né? Então, ó, a professora do programa pós-graduação em letras da Universidade Federal do Ceará, UFC, Edilene Ribeiro Batista, morreu nesta segunda-feira, 30, após ter uma parada cardíaca. Segundo informações obtidas pelo G1, a docente havia com gripe H1N1 estava internada em um hospital no bairro Aldeota. Edilene tinha 50 anos e fazia parte do corpo UFC desde que começou no literatura. A professora era de Brasília e a UFC divulgou onde vendo, não é? Não é ruim de ganhar mais uma vez aí, ó, escolhe então, não é? Então tem toda essa coisa, são o que nós vacinar contra o H2, o H1N1 vai ser virar óbito ou ter vários problemas, não é mesmo? Temos uma outra aqui sobre vacinação contra a dengue. Até o dia isso aí é pro gado, acaba com o rebanho, né? E ele carne quando os, né, internacionais, nós até acho que comemos essa carne com a fitose, né? Mas quando são feitos laudos internacionais para mandar carne, exportar carne para outros países, né? Rússia, China, Estados Unidos e outros, é detectado, né? E eles não compram. Ele mandou, fez alguma coisa errada, quando chega lá, volta os containers todos, né? Nem se abre com medo de alastrar, né? Uma coisa assim. 2 em 1, vacinas contra a febre amarela e agressiva nova gripe. Olha aí, ó. Tá vendo só? Já estão fazendo comparação, né? 2 em 1 é a febre amarela que está aí, né? Já ouvi autoridades dizendo que ela veio para ficar, que o governo não tem condições de acabar, né, de zerar a febre amarela. Outroramente nós já fizemos isso, né? Sem muitos recursos técnicos do Brasil. Já, né? O governo não comerciais e pessoas podem aproveitar básicas de saúde UBS e fazer uma vacinação dupla. Isso que eles contra a febre é uma oportunidade para atualizar a carteira de vacinação e outras vacinas assim rápido.
que existe, sabia isso, mas a gripe é uma coisa, é outra, tá? O resfriado é causado por um tipo de vírus e a gripe por outro. Então, acontece muito você tomar a vacina, né, contra o influenza aí no H2N3, vamos supor, e pegar um resfriado, né? Não é que a vacina não imunizou, é que o vírus é diferente. Parece que é rotavírus, né? Tem vários outros tipos de vírus do resfriado. Então é bem importante você perceber isso. Ó. A campanha de vacinação contra a gripe para o grupo especial já começou e deve ir para todo o mês de maio. A aplicação da dose protege contra o vírus A, o H1N1, H3N2, o B, o Imagata. Novas regras do vírus que em alguns lugares do mundo estão se mostrando bastante agressivos. Bom, gente, ó, eu estava falando aqui para vocês, segundo eu estou entendendo aqui, você vacinando contra a febre amarela, o influenza, imunizando também contra a 1N1. Certo? Aqui, essas que está sendo para que fazer. Não, não acredito muito nisso, né? Não acredito muito nisso. Mas em outra oportunidade, né? Solucionar esse problema aí com ainda melhor os lojistas, né? Com vacinas e tudo mais, tá? O que mais nós temos? Tem uma aqui, ó, falando sobre dieta, na menopausa, então né? Eu gosto até de ver a notícia umas 2 vezes, 3 dias seguidos, né? Para depois comentá-las, né? Então, hoje aqui na saúde que nós temos seria isso, viu, gente? Mas, quando eu comecei o programa, né? Hoje, à tardezinha, também aconteceu uma coisa inusitável aqui em Belo Horizonte, né? Um predinho assim, não é prédio, uma casa, né, de 2 andares, sobrado, né, como se fala, veio a desmoronar. E também tem inexplicável isso aí dessa casa, né? Então, coisas assim que iguais, né, guardadas as suas proporções, mas fazem com que a população fique surpresa, né, com o acontecimento, tá? Assim, de repente, uma casa que as pessoas e até tinham, né, parece que né, na parte de baixo perdeu-se todas, né? Viu isso como? Então são questões bem assim intrigantes, né? Estou vendo aqui uma outra notícia, né? 44 pessoas ainda não foram achadas após desabamento de prédio em São Paulo, ok? Então
tudo pode indicar, não é, que essas pessoas, porque tinham muitos que não viviam muito lá, iam, voltavam, né, sumiam, essas pessoas podem, né, estar nesses escombros, né? Podem ter morrido, ninguém sabe, porque não dá tempo, né? Qualquer ação, né, que se lógica, né, que você possa afirmar com certeza, não. Tinha, que nós vimos vistas, né, de pessoas que correram, heróis, né? Teve um rapaz jovem que disse que estava no quinto, acho que no sexto, não sei que andar que ele estava, segundo, e ainda correu vários andares acima e avisou pessoas, olha, todo mundo tem que sair do dele, traz gente dado pelo desprezo das autoridades públicas para solucionar esse problema. É igual eu falo, sempre falei aqui com as favelas do Rio de Janeiro, de favelas no Rio de Janeiro, falam sempre em relação anos e de se vira, faz o que você vira, não é? E com esse salário, o crises, o resultado está aí. Vocês acham que o exército vai resolver em 10 meses este problema de 153 anos? E aí sendo desprezados e não solucionar no Brasil, votadas, não é? Solucionar mais guarita, mais para resolver isso, resolver salário. Você tem se eu não me engano, hoje 5 a 10 dólares a hora, são 50 dólares por dia. Hoje está R$ 200 por dia, certo? É essa a conta, né? 200 daria o que por dia, por mês? Se pagasse aqui ao brasileiro R$ 3.000, já iria diminuir e muito esses conflitos. Outra, esse negócio de fazer prédio para dar moradia para o povo, está errado, né? Material, construção com um preço mais acessível, linha de financiamento, não é? E não é dar também o terreno, não, financiar a preços reais, a preços, não é, venais lá que o pessoal paga imposto para a prefeitura. Aí você vai ver a solução de habitação solucionada no Brasil. Agora, enquanto que a gente colocar aí essas grandes construtoras para construir esses grandes espigões por aí, não é, os pombais, e jogar a gente lá, só vai jogar conflito, né? A pessoa pode construir muito bem a casa dela e até mesmo um predinho de 3 andares, por que não? Junta 3, 4 famílias, 5, 6 famílias e constrói com toda certeza. Tem engenheiro sobrando, desempregado, alguns até mudando de profissão, porque as grandes construtoras não empregam, gente. Agora, uma família empregaria. E ele não ia ganhar pouquinho também não, né? Então tudo isso teria que ser revisto no país, né? O país é capitalista,
e tem uma política toda esdrúxula, toda voltada, ninguém sabe para quê, não é? O país não funciona. Muito obrigado, saúde e paz.